Esta palavra nesta noite, ela dá seguimento ao que nós já temos iniciado. É seguimento da palavra fruto dos lábios desta série. Eu percebo que o Espírito Santo de Deus está cada vez mais enriquecendo esse material, e de forma que meu coração não tem outra escolha senão aceder à unção que Deus nos confere, para que a gente venha ministrar segundo a sua graça, segundo a sua bondade, para que tenhamos a palavra transformadora diante de nós. Amém. Deus abençoe. E queridos, nesta noite, o meu coração foi levado a raciocinar sobre as palavras duras. Na verdade, não começou nesta noite. Começou ao sábado, mais ou menos, quando eu me lembro de algum episódio que me veio em mente por causa de uma reação entre nós, os particulares. Aquilo me inspirou naquela reação a que se tratasse desse seguimento a este tema. Desta vez, abordando a palavra dura, que é hoje o tópico da nossa mensagem. E nós achamos respaldo na Bíblia, porque a palavra dura está aqui inserida no próprio texto, em que Salomão, já querendo cuidar de ensinar aos príncipes, a respeito desta palavra, de como poder se dar bem entre as pessoas, como se tratar entre seres humanos, entre os particulares, de uma maneira mais educada possível, mais pacífica, mais mansa, mais branda. E ele usa o termo aqui. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Quando falamos sobre a palavra dura, lembramos que sempre cruzamos com esse tipo de comportamento na humanidade. Volta e meia, lidando com as pessoas, recebemos uma palavra que nos impacta, nos traz um impacto tão grande, que às vezes nos deixa entorpecidos. Essa poderia ser a parte 2 do que nós ensinamos a semana passada, sobre torpes palavras. E a palavra torpe, ela vem do latim turpis, que significa entorpecimento. Ou seja, o efeito que se causa pela palavra que foi dada, nos causa entorpecimento, amortecimento, esquecimento dos seus membros em si, porque quando se fala de um braço esquecido, a gente sabe que a gente dormiu sobre aquele braço e logo ele começa a formigar. Quando a gente vem, eu não estou sentindo o braço por causa do jeito. Ou a perna, quando a gente cruza durante muito tempo, quando a gente descruza a perna, quando olha, ela está o pé formigando, a gente não sabe porque, dá 2 pancadas para ver se ele acorda, porque ele está adormecido. Então o efeito da palavra também tem um efeito similar de entorpecimento. Basta você ouvir uma palavra que ela dispara o sentimento contrário e negativo dentro de cada um de nós. Neste cuidado, eu trouxe alguns versos, algumas referências não eclesiásticas, mas de filósofos que estudam sobre isso, que vale a pena a meditação. Bárbara Coré diz que, cuidado, palavras machucam, e quem as ouve nunca esquece. Na verdade, você já foi atingido por algumas palavras que não foram palavras torpes, não foram xingamentos, mas um posicionamento com aquela palavra te atingiu. Já vou entrar nos exemplos dessas palavras. Chile, eu não conheço, mas achei interessante o que se falou. Diz assim: não é que eu tenha me tornado uma pessoa fria, mas as palavras que foram ditas no passado machucam até hoje. Perceba que a palavra dura, ela começa a criar uma espécie de semente, e semente maligna, que nós chamamos que é raiz de amargura.
E uma vez que ela seja plantada, ela precisa ser desenraizada, porque senão a tendência da raiz de amargura é o quê? Crescer, e raízes se aprofundam, criando força, depois nasce o tronco, e depois uma árvore, e depois fica difícil poder arrancar. Aqui, nessa palavra de Chile, não sei se é Chile ou Chile, não é que eu tenha me tornado uma pessoa fria, mas as palavras que foram ditas no passado machucam até hoje. Jonessa Torres diz: por mais simples, pequenas ou besta que sejam, às vezes as palavras machucam mais do que um tapa, principalmente quando pronunciadas por alguém que você gosta. Essa é a parte mais dura, porque às vezes nós ouvimos de alguém que nós gostamos, e aquela palavra nos atinge, nos mexe, nos impacta. São duras as palavras porque elas ferem. A Bíblia fala sobre uma versão desse mesmo texto de Provérbios 15, 2, que a palavra ríspida desperta a violência. Seria uma tradução moderna do que é suscitar a ira. Ela dispara a discórdia. A palavra dura, ela aciona o conflito, ela produz a contenda e afasta as pessoas. A Bíblia chega a comparar em Provérbios 12, 18, abra por gentileza, 12 e 18 de Provérbios, que ela como espada penetrante, mas na minha versão da Bíblia diz assim: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Aqui já tem uma palavra que já infere a ideia do que a gente deve tratar quando falamos, em sabedoria, em meditação, né? Porque a Bíblia fala: o sábio medita naquilo em que fala. Em Lucas, capítulo de número 9, 54 a 56, vejamos por gentileza esse texto. Lucas, capítulo de número 9, versículos 54 e 56, vamos ter um exemplo de palavras duras que os discípulos falaram e que Jesus repreendeu, porque eles falaram palavras duras. Capítulo 9, versículos 54 a 56 de Lucas, diz assim: e os discípulos, quem são eles? Vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Muito bem. Aí a gente para perguntar: quem mais no próprio conhecimento bíblico teve palavras duras do que o próprio Jesus? O próprio Jesus teve palavras duras. Você quer ver um exemplo? Mateus capítulo 10, só no capítulo 10 de Mateus, de 34 a 42, nós vamos ver uma série de palavras que obviamente são duras. Mateus capítulo número 10, versículo 34 a 42. Veja só o que Jesus diz: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Veja só: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta.
E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Aqui nós temos palavras confrontadoras. Algumas palavras são duras, são rígidas, mas não podemos compará-las com o tema que estamos tratando. Só tratamos eles para poder fazer uma diferença. Sabe qual é a diferença? E Jesus fez essa diferença quando ele repreendeu os discípulos. A diferença se dá porque Jesus tem a palavra de esperança, Jesus tem a palavra de vida eterna, Jesus tem a palavra do conserto, Jesus tem a palavra que vai dar fé, vai gerar reflexão, esperança, conversão e transformação. Toda a palavra de Jesus gera esta graça. Mas as palavras dos discípulos não. Quando disse assim, confundiu o que Jesus tinha como propósito, porque Jesus já havia falado com eles que eles eram tímidos, que tinham usado a palavra. Então eles foram ensaiar: Senhor, não nos receberam neste lugar os samaritanos aqui, quer que a gente ore e mande descer fogo do céu e pegue fogo em cada um, pipoca, turrique. E Jesus disse: de que espírito sois? Eu não vim para condenar essa geração, eu vim para salvar. Você não entende o meu sentimento. Se embora eu fale com uma carga para provocar a reflexão, para provocar o arrependimento, para provocar a transformação, a minha palavra é palavra de vida eterna. Essa é uma palavra diferente. Então Jesus não se compara, por mais que ele possa usar uma palavra dura. A palavra dura dele são como os favos de mel, que são doces para a nossa alma, que quando a gente recebe, ela transforma em alimento para cada um de nós e faz-nos viver na presença do Senhor. Sabia que Deus também se ressente por causa das palavras duras que os seres humanos falam contra Deus? Às vezes até em oração tem pessoas que não cuidam de observar as suas palavras, estão orando, mas ferindo e magoando a Deus, e não percebe que assim faz. Você quer saber que palavras são essas? Abra aí Malaquias capítulo 2, versículo 17, e nós vamos ver, através do profeta, a reclamação de Deus por causa das palavras que foram dirigidas ao próprio Senhor, ao Deus onipotente. Versículo 17 diz o quê? Malaquias 2, versículo 17. Malaquias fica logo antes de Mateus. Malaquias 2, versículo 17, diz o quê? E dizeis, nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Eu fico aqui sentindo que Deus não merece essa palavra. Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é soberano, Deus é sublime, Deus é grandioso, Deus é excelente, Deus é eterno, Deus é perfeito, Deus é santo, Ele 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 é santo, e a sua santidade precisa ser compreendida. É por isso que nós precisamos compreender Deus, e às vezes nós não nos esforçamos para entender o sentimento de Deus, por mais que duras sejam as suas palavras para nós, mas Ele tem o direito, porque Ele é santo e porque Ele é Deus. Agora nós, quem somos? Profanos, boca imunda, boca suja, ainda queremos às vezes falar palavras como essa. Aqueles que, como diz assim, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, maculando o sentimento de Deus, achando que aquele que é mau para Deus é bom. Como é que é isso? Não pode haver isso. Deus sabe que quem é mau é mau, e por isso vai herdar a justiça sobre o mal. Há outros que dizem na mesma palavra: onde está o Deus do juízo? Isso é uma provocação.
Deus lá em cima, santo no seu santo trono, governando a terra, fazendo tudo ficar. Olha, nesse exato momento, irmãos, nós estamos equilibrados neste mundo, entre bilhares e bilhares, neste cosmo aberto no espaço. Quem somos nós? Entre bilhares de constelações, entre bilhares de outros tipos de galáxias, que Deus criou com a sua mão. Está escrito na palavra do Senhor que Deus conhece todas as estrelas e trata cada uma pelo seu nome. A Bíblia diz que no trono do Senhor os seus pés pisam, o estrado dos seus pés são as nuvens. Olha a glória de Deus. Quem somos nós para insultar o Deus da glória eterna com as nossas palavras? As palavras têm sido duras para com ele. Deus tem sentido essas palavras e por isso ele manda o profeta falar para o povo da terra. Deus estava falando aos sacerdotes aqui. Deus quer que estes sacerdotes sejam porta-voz da sua graça, da sua comunicação, e dando ousadia, aliás, retendo ousadia a esses sacerdotes para falar aquilo que querem. Nós não temos essa liberdade. Embora Deus nos libertou, devemos ser livres para trazer graça, glória, exaltação ao nome daquele que tudo pode, todas as coisas. Glória, aleluia. Vamos meditar em alguns textos de Provérbios para entender a profundidade sobre as palavras duras. Provérbios 17, versículos 12 a 16. Provérbios 17, versículos 12 a 16. Encontre-se um homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o louco na sua estultícia ou loucura. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que seja envolvido, afasta-te da questão. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? O texto fala que o louco fala em loucura, que a boca fala, mesmo que seja sem entendimento, mas profere. E o detalhe é, irmãos, lembrando que nós já tratamos nessas semanas, em Mateus capítulo 12, versículos 34 a 36, diz: de toda a palavra frívola que os homens pronunciarem, darão conta delas no dia do juízo. Pelas suas palavras tu serás justificado, e pelas tuas palavras tu serás condenado. Então cuidado com aquilo que fala. Cuidado com o que fala. Provérbios 26, verso 28. Provérbios 26, verso 28. A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Observe que a palavra que fere já se demonstra que nela existe impregnado o ódio. E esse é o problema, porque quando a pessoa fere, não são palavras de amor que vêm, são palavras carregadas com ódio. Jesus mesmo no próprio texto, Mateus 12, 36, diz que a boca fala o que o coração está cheio. Como é que você vai pronunciar coisas amáveis com um coração odioso? Não existe isso, não tem essa conexão. Portanto, quando você fala uma palavra, obviamente está demonstrando que o seu coração está cheio de ódio. Provérbios 15, verso 4 diz: a língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Percebe por que a palavra fere o homem? Porque ela vai deprimir este mesmo homem ou esta mesma mulher.
E ela não deprime as emoções, deprime o espírito dela. Há palavras que quando você fala para alguém, não sei se já lhe ocorreu, quando é uma batalha espiritual e você está agindo em prol do Senhor e você recebe uma palavra que é ferimento puro, é uma palavra que vai lhe atingir. Eu não sei se já ocorreu com você, mas já ocorreu comigo, em que alguém venha e pronuncie palavras necessariamente para lhe atingir, você não consegue receber aquela palavra, sabe por quê? Porque Jesus se coloca como escudo para receber aquela palavra por você. Eu vou citar um exemplo muito prático a esse respeito. Durante esse período de confusão entre igrejas, entre cisões de igrejas, na saída de uma certa igreja, fomos e recebemos uma ordem judicial para retomar o espaço que pertencia à igreja. O nome da ação chama-se reintegração de posse. Reintegração de posse é algo um pouco pesado. E quando fomos para aquele lugar, encontramos com aquele povo que havia entrado em acordo para sair dessa mesma conjuntura de igreja. E naquele momento alguns pastores estavam ali, e eu estava entre eles. Eu representava os pastores que estavam buscando de volta o bem que foi tomado. Mas estando ali, aquelas pessoas que estavam ali se sentiam atingidas e magoadas, vieram com um dedo, mais ou menos à altura de uns 3, 4 dedos de distância, seria mais ou menos uns 7 a 8 centímetros de distância do meu nariz, colocou o dedo na minha cara e disse: filho do diabo. Aquela palavra não me atingiu. Eu sabia que não era para mim. Aquela guerra não era minha, nem tampouco as recebi. Uso hoje para mencionar como ilustração de um momento. Mas olha, meu coração era igual de Cristo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus queridos, nós temos que aprender a ter um comportamento em que nosso sentimento seja mais ou menos, eu vou usar uma termo em inglês que chama-se stonewall. Stonewall significa parede de pedra. Nós precisamos aprender a ter ouvidos, stonewall ears, ouvidos de parede de pedra. Nós precisamos ter coração parede de pedras, porque se estamos fazendo a obra do Senhor e vier algumas pessoas que não compreenderam e colocar o dedo na tua cara, começar a dizer palavras que não são inefáveis, mas palavras ofensivas, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai estar presente e não vai permitir que aquelas palavras te atinjam, porque ela não vai conduzir. Sabe o que está escrito em Isaías? Ai meu pai, eu não me lembro do texto agora, mas me veio aqui na minha mente. Não escreve nele, porque o Espírito Santo está nesse negócio. Eu quero lhe dizer, ele disse: toda seta contra ti. Isaías 45 o quê? Leia aí, por favor. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda... Quanto é? Pode... Diz aí, dita aí para mim, porque está me vindo aqui aos poucos na mente. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Algumas versões dizem: esse é o direito que de mim procede, diz o Senhor. A justiça que vem do Senhor, o direito que me procede é o quê? Quando você ouvir essa palavra, você repreenda esta palavra, porque você sabe que vem do maligno. Nenhuma arma forjada, nenhuma arma maligna, ela vai te atingir, porque você pode simplesmente dizer: eu não recebo em nome de Jesus, eu tenho coração, a minha mente é de Cristo, e a minha boca deve ser santa o suficiente para pronunciar graça. Palavras que não são frívolas, mas palavras de alegria, palavras de encorajamento, palavras que vão fazer e trazer vida na vida da pessoa. É isso que nós devemos fazer. Vamos ler aí, por gentileza, Provérbios 15, verso 7. Provérbios 15,
Verso 7, quase a maioria dos nossos estudos está em cima de Provérbios, que é o que mais contém sobre esse assunto. Os lábios dos derramam conhecimento, mas o coração os tolos não falam assim. demonstra a origem disso. Às vezes a tolice faz com que você fale. Então, existe uma expressão também em inglês que eu aprendi tomando um curso de informática, que é usado G-I-G-O, que em inglês diz GIGO, que é uma tradução, é um acróstico que diz garbage in, garbage out, ou seja, lixo entra, lixo sai. Esse GIGO é um termo que, por exemplo, se prepara o sistema para evitar que vírus venham contaminar. Então, se você não quer que contamine, não deixe que o lixo entre. O que é isso? É uma palavra para aquelas pessoas que andam buscando na internet coisas indevidas. Então, quando você começa a pesquisar lixo, você está botando lixo no seu sistema. Então, você tem que ter pelo menos um antivírus para jogar o lixo para fora. A palavra de Deus é o nosso antivírus quando a gente entra com essa palavra no coração. A palavra de Deus é filtro para você não ouvir aquilo que não presta. Porque se tiverem palavras ofensivas, palavras que venham despertar em você aquilo que pode ser uma decadência, aquilo que a palavra torpe enseja como torpeza, entorpecimento, enfraquecimento do seu poder, não venha ter seu efeito, não venha causar efeito, nem dano algum contra você. Sabe por quê? Porque a palavra de prosperidade já foi colocada no nosso coração. A semente da palavra de Deus já está na nossa alma. Portanto, nós podemos reivindicar ao Senhor com muita graça. Eu quero dizer que reivindicação não é uma palavra muito boa, às vezes colocada, porque dá enseja, parece rebelião. Não, Deus não aceita esse tipo de coisa. Falarei sobre isso, porque até isso a gente tem que colocar. Que tipo de palavra eu tenho que ter? A palavra graciosa na boca, a palavra da sabedoria na boca. É que o texto diz: os lábios dos sábios derramam conhecimento. Abra o seu coração para adquirir conhecimento, porque quanto mais conhecimento você adquire, mais você passa conhecimento, mais você passa graça. Quando você tem no seu vocabulário, sabe o que? Um detalhe importante que na Bíblia ensina como se encher do Espírito Santo. A Bíblia diz o segredo, como é? Falando, pronunciando, emitindo, expressando-se entre vós o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Não está dizendo cantando, mas pronunciando. Ou seja, na conversa nós tratamos coisas espirituais. Pode ser um cântico, pode ser um poema, uma palavra, um salmo, o que for. É isso que vai edificar a sua vida. O Espírito Santo vai ficar tão feliz que ele vai começar a te encher. O vaso está enchendo, o vaso vai enchendo, o vaso vai descendo. Daqui a pouco o vaso transborda. E quando ele transborda, a presença de Deus se manifesta na vida de um, na vida do outro. Toca uma, a brasa queima ali, a brasa queima lá, vai tocando, vai mexendo e vai fazendo a diferença, porque a palavra começa a encher a tua boca. E quando você glorifica a Deus, você diz glória, você diz aleluia, você diz exaltado seja o nome do Senhor, santo é Ele, santo é o Cordeiro. Você vai enchendo, vai penetrando, a graça vai entrando na tua vida e você percebe a diferença na sua vida. Aleluia. Provérbios capítulo 15, de 13 a 15, diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Por que o coração sentiu dor? Porque ouviu palavras. O coração aqui está na origem dos sentimentos. E diz: o coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Quais são os exemplos de palavras duras? Segura aí, porque eu tenho que colocar elas para vocês. Não enche, não comece. Você percebeu? Não tem palavra torpe aqui para ser colocada, mas tem uma palavra dura que está inserida nela. Quando você diz não enche, você está dizendo o que para outra pessoa? Não quero você aqui, não quero a sua opinião,
não quero o seu conselho, não me importa o teu pensamento, não enche. Já viu que ela tem uma palavra negativa inserida que ela passa em uma expressão simples? E nós temos que nos esvaziar disso. Não podemos ver nem entreter esse tipo de coisa, tendo esse tipo de comportamento, dizendo: não enche, não comece, não atrapalhe. Tem um filme que diz assim: fale com as paredes. Até em inglês existe essa expressão, talk to the wall. Fale com as paredes. Sabe o que é isso? Você diz assim, é mais ou menos assim: não estou nem aí, não ligo, não dou importância, não dou ouvidos. Você já viu, ou já sentiu o desprezo que acontece quando você está falando e alguém está prestando atenção em alguma outra coisa? Você está falando, ela pega o celular. É mais ou menos isso. Talk to the wall, fale com as paredes. Isso é uma expressão que demonstra a dureza do seu tratamento para com o seu próximo. Dê atenção. É assim que a gente cura os nossos relacionamentos mal organizados, mal feitos, mal entrelaçados. E a gente não percebe isso. Uma falta de educação, às vezes, que ocorre no meio dos seres humanos. E nós não precisamos aceitar dentro do nosso convívio. Veja bem, quer apanhar? Muitas mães falam geralmente com as crianças assim, né? Tadinho dos bichinhos. Às vezes são tão vulneráveis, às vezes até covardia, né? Que um ser adulto vem dar para espancar, para acabar com a pessoa. E às vezes, para poder demonstrar que vai fazer, ainda ameaça dizendo: quer apanhar. E o pior, já vi isso homem falando para a mulher, marido contra a mulher, violência doméstica. Então tudo vem da expressão. Então cuidado, as palavras emendadas com o sentimento da emoção pode se tornar ofensivas. É isso que se torna palavras duras. Vou arrebentar com você, não te dou bola. Ou você quer ver entre, principalmente quem está convivendo com uma pessoa que você despertou um interesse para ser amado por ela, de repente você está ali, o seu coração está vivendo um romance, aquele negócio platônico crescendo, e você escuta uma palavra assim: não te dou bola. Palavras duras. Você não faz o meu tipo. Vou embora para longe de você. Já em outra situação, maridos ameaçam às vezes a mulher, ou a mulher ameaça o marido. Palavras duras. Vou embora para longe de você. Saia da minha frente. Suma. Morra. Zarpa. Misericórdia. Que treva pura. Vai, desviado. De vez em quando a gente escuta essas coisas. Mas, irmãos, estamos falando de palavra que causa um efeito negativo nas vidas das pessoas. Por isso que elas são duras. Você quer ver uma coisa comum? Não está entendendo? O que é que essa palavra significa? Que a pessoa não está raciocinando, ou não está prestando atenção, ou não presta atenção, ou não entende muito. Quer ver outra palavra que também a gente percebe que não fala? Não interessa. Às vezes falamos esse tipo de palavra e não percebemos que essa palavra está dizendo assim: não importa o que vai acontecer. A pancada da palavra não interessa. Às vezes ela é uma palavra dura, ríspida, violenta, porque você está dizendo que a sua opinião não é importante, que aquilo que você está trazendo à baila, se diz muito no termo jurídico em direito,
aquilo que você traz à baila não é importante. Então você pode mudar o vocabulário para não falar palavras duras. Você quer ver outra pessoa? Que folga, hein? A pessoa está descansando lá, outro vem, que folga, hein? E outras que são para desencorajar. Não vai conseguir, não tem chance. Anda, moleza. Não saio mais com você. Não me perturbe. Diz que um casal de namorados, antes de se casar, estava sentado num banco da praça, e de longe, aquele luar bonito, e de longe parecia que os dois eram um, e não um cunhado que estava sentado no banco da praça. Aí o proponente dizia para a noiva: ó, meu amor, palavras doces, românticas, maravilhosas. Veja só que a lua se escondeu por causa da sua beleza. Maravilha. E ela, que romântico. Aí disse que quando saía dali, todo educado, gentil, abria a porta para poder entrar nos lugares, né? Quando subia o ônibus, ficava assim, cuidado para não machucar o pezinho, botava ali. Passa 10 anos naquele mesmo relacionamento, está os dois na praça, mesma praça, mesma lua, só que um em um canto, o outro no outro. Aí a lua vem, faz, e a nuvem passa por cima. Ela lembrou-se daquilo e pergunta para ele, dizendo assim: a lua se escondeu atrás da nuvem, querendo ensejar que ele tornasse a trazer aquelas palavras maravilhosas. E ele disse: eu não estava sabendo que a meteorologia disse que vai chover hoje. Então a maneira da expressão, ela se torna palavras duras, porque você está querendo trazer e não consegue. Sai dali, está ela querendo colocar o pezinho no ônibus para poder subir, e tá nada. Aí ele olhando assim, e o povo andando na fila, ele olhando para ela. Mas anda logo, está caçando freio, não está vendo que a fila está aqui, ficando quilométrica? São palavras duras. Ela não está associada diretamente a palavras torpes, mas a sua expressividade conota as coisas negativas. Irmãos, Deus quer curar a nossa maneira de viver entre as pessoas. O texto diz: a resposta branda desvia o quê? O furor. Mas a palavra dura suscita o quê? Se você fala uma palavra e você recebe de reboque imediatamente uma retrucação que é contrária àquilo que você esperava, pode perceber que a maneira com que você comunicou não era aquilo que você talvez esperava. E retorne, faça um refraseamento da sua palavra para poder consertar. Se muita gente pudesse ouvir isso e pudesse tratar a maneira com que convive com as pessoas, isto seja mais ponderações. Provérbios 22:11. Provérbios 22:11. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios será amigo do rei. Olha, quem está falando isso aqui é um rei, dizendo aos seus príncipes, ensinando aos seus príncipes a ser nobre, e dizendo que as palavras amáveis elevam o status daquela pessoa a um ponto dela ser admirada até pelos nobres e ser apreciado entre aqueles que vivem na monarquia, que era aquele tempo. Colossenses 4:6 diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Deus tem interesse, por isso que Ele colocou na sua palavra.
Provérbios 25:15 diz assim: pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Dá para entender o efeito das palavras nisso? 1 Pedro 3:10. Primeira Epístola de Pedro 3:10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, faz o quê? Refreie a sua língua e os seus lábios não falem engano. Muito bem, estamos entrando agora no fechamento da nossa lição de hoje. Solução para evitar as emissões de palavras duras. Provérbios 26:20. Provérbios 26:20. Sem lenha O fogo se apaga, e não havendo maldizente cessará. a contenda. Alguém aqui já brigou alguma vez com um travesseiro? Eu sei que na nossa adolescência, na nossa infância, alguns já brincou, irmão, com outro, de guerra de travesseiro, sim ou não? É verdade. Quem já brincou? Mas é uma guerra de cair no chão e dar risada um com o outro. Mas eu não estou falando dessa guerra. Eu estou falando de você estar com tanta raiva que você espanca o travesseiro. Parte dele. Você não consegue. Sabe por quê? Porque o travesseiro não responde. O travesseiro é resiliente. Por mais que você espanque ele volta para a mesma perfeição que ele era antes. Ele não revida. Ele não cria resistência. Ele aceita a pancada, absorve o impacto da pancada, e ele volta a ser perfeito como ele era. Sabe como é que você termina com a sua guerra com o seu próprio travesseiro? Você abraça depois. Ah, se nós pudéssemos ser crentes travesseiros, que depois de receber as pancadas, ninguém se fere e termina com um abraço, abraçando uns aos outros. Sabe como é que esse efeito a gente consegue entender? Mateus 5, 38 e 44. É a medida da graça que nos capacita a entender e a aplicar o seu efeito sobre as nossas ações. Que efeito é esse? Mateus 5, 38 e 44 é quando Jesus começa a ensinar: se alguém te bater em uma face, faz o quê? Oferece a outra. O entendimento é exatamente o entendimento do travesseiro. Não está ensejando que você vire o rosto, porque isso seria, na verdade, uma provocação. O que ele está dizendo é: não revide, não desafie. A palavra aqui é para que você tenha a resiliência de aceitar, se for possível, outro carro, mas não é para confrontar. Dá para entender o que Jesus está querendo dizer? É ser crente travesseiro aqui, para que através dessa atitude você consiga depois comunicar a graça e a pessoa consiga compreender qual foi o objetivo de você não ter revidado. É um coração transformado. Para isso nós precisamos ver longanimidade, prudência, calma e pacificação. Tudo ensinado na Bíblia. Longanimidade, Provérbios 15, 18. Prudência, Provérbios 12, 16. Calma, Provérbios 29, 20. E pacificação, Mateus 5, 9. Vamos ver cada um. Longanimidade, Provérbios 15, 18. Quem abriu, por favor, pode ler. Prudência, pode falar. Olha aí, o longânimo faz o quê? Apazigua. O que é que significa ser longânimo? Vem de longanimos, ou seja, alma longa, alma estendida. Na verdade, é uma pessoa que tem um pavio comprido, não o contrário, pavio curto.
Tem pessoas que têm um pavio tão curto que se você chegar, você tem que correr logo, porque a explosão vem em seguida. É igual a dinamite, né? Aqui nos ensina a gente ter um pavio longo. Você ligou aqui, ó. Apagou. É assim que ocorre. Prudência, Provérbios 12, 16. Isso mesmo. E calma, Provérbios 29, 20. Quem tem já vai abrir isso daí. Prudência, Provérbios 12, 16. Com prudência. Amém? Calma, Provérbios 29, 20. Quem achou pode ler. Precipitado nas palavras. Então o que é que precisa ter? Calma. Não se precipite. Não se exaspere. Não queira fazer seu ponto. Não queira se sentir atingido a ponto de mostrar quem é o homem aqui. Pacificação, Mateus 5, verso 9. Todo mundo conhece. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha aí. E Provérbios 15, 28. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Marcos 4,14. Marcos 4,14 serve de solução para evitar a emissão de palavras boas. O semeador faz o quê? Como nós vivemos a lei da semeadura, significa que aquilo que você plantar, você... Então, se você quiser plantar palavras boas, você vai colher palavras boas. Então, melhor é nem sempre use as palavras boas, mas use a palavra de Deus, que ela é melhor que qualquer palavra. Então, semeie a palavra. Esta é a solução para os nossos embates pessoais. Atos 5, 20. Deixa eu ler para os irmãos. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Dizer para o povo palavras de vida. Nós temos que aprender a falar coisas boas com as pessoas. Nós temos que nos reeducar quando necessário for, para falar sempre palavras preciosas. Se não for, não fale agora. Não seja insincero. Não use o que a gente já estudou de bajulação. Não use a lisonja como modo de viver. Seja apenas sincero, mas use a palavra do Senhor e use palavras de vida. Amém? 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para o quê? Destruição de quê? Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. É dessa maneira que nós militamos, não com milícias, armas de milícias carnais, mas é com a palavra de Deus, é com a graça que nós fazemos essa luta espiritual. Tiago 3, versículo 18 diz assim: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Queridos e amados irmãos, nós sabemos uma coisa, que o perdão é a melhor maneira de produzir graça e liberar paz aos corações envolvidos nos conflitos interpessoais. E para isso devemos primeiro orar a Deus, para buscar o perdão de Deus, que foi muitas vezes ofendido pelas nossas duras palavras,
e pedir graça ao Senhor, para que nesse mesmo tipo de comportamento que às vezes temos, venhamos a nos reconciliar com quem magoamos e resistir às tentações de continuar com esse mau hábito. Eu faço aqui a palavra do profeta Isaías, em verso 6, que ele diz assim: Senhor, cura os meus lábios, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios. Há muito tempo nós temos essa impureza no nosso meio, que são as nossas palavras, e Deus quer nos curar. Por essa razão devemos pedir a Deus, porque quando ele pediu, Deus escutou e mandou um anjo para ele, e saiu um anjo que levava uma tenaz do altar e veio e tocou na boca de Isaías, e a sua impureza foi curada. Dali em diante ele se torna profeta para anunciar a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós precisamos aprender a pedir a Deus que Deus purifique os nossos lábios, e que nós tenhamos essa graça de poder meditar no que fala, para não usarmos de palavras vãs, torpes, tolas, duras, palavras contundentes, palavras indiretas que às vezes damos às pessoas, como se quiséssemos colocar algum tipo de posicionamento. Meus irmãos, nós precisamos curar plenamente a nossa alma, e a melhor forma é quando a gente se expõe ao Senhor e pede ao Senhor esse tratamento. O Espírito de Deus está aqui para nos curar, para nos melhorar. Se coloque de pé na presença do Senhor.